Pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai comentar sobre como configura o timer, tendo em vista o próximo laboratório. Então, a gente vai comentar os registradores que a gente vai usar no próximo laboratório prático e explicar o que a gente vai fazer com esse timer. Bom, a gente vai utilizar o timer 5, que é um timer de propósito geral. E o que a gente vai fazer com ele? A gente vai usar um modo de comparação de saída da seguinte forma. Vamos configurar o contador no modo Count Up. Ele vai contar até um valor que dê 1 segundo. Tanto o canal 1 quanto o canal 2. E quando ele atingir um determinado valor de contagem, ele vai comutar o estado do pino. E esse estado ele vai sempre ficar comutando, porque ele vai estar na função toggle. Então o que vai acontecer? Esse LED vermelho vai iniciar apagado, depois ele acende aqui, né? E depois ele apaga. Esse aqui já começa aceso, ele apaga, depois acende, de tal modo que os dois nunca vão ficar acesos juntos. Eles vão ficar, um acende, outro apaga, outro acende, outro apaga, no intervalo de 1 segundo. Então aqui é 1 segundo. O que acontece nesse módulo de comparação de saída? Ele sempre compara o valor do contador. Então aqui no caso, se for 17.000, ele vem, compara 17.000, tá? Resetou, 17.000 de novo, vai dar o toggle. Então essa é a função do toggle do modo de comparação de saída. Isso aqui basicamente vai virar entre aspas, um PWM de Dirty Cycle de 50%. O que muda de fato esse valorzinho que a gente coloca aqui? A gente começa a comutar aqui. Se esse aqui tiver mais para cá, esse aqui mais para lá, tem hora que eles vão comutar meio que junto. Então não ficaria defasado 100%. Então como que a gente configura o General Purpose Timers? A gente habilita o clock do barramento primeiro, né? Sempre, qualquer periférico a gente tem que habilitar o clock do barramento. E esse clock do barramento, que é o APB1, ele pode ter um pré-scale. Se esse pré-scale estiver ativado, o clock do barramento inteiro vai ser dividido. Então, em vez de 170 MHz por 2, por 4, por 8, por 16. Mas daí todos os periféricos vão ficar com esse clock reduzido. Então, isso aqui só explicando que esse registrador existe, né? Talvez um dia precise usar ele. Então, vamos por de fato o registrador de controle do timer 5. Esse CR1, gestor de controle 1. O primeiro bit é o bit de habilitar o timer. Então, esse bit que vai habilitar de fato a contagem. Sem ele habilitado, não conta nada. Boa prática a gente começar sempre desligando ele. Configura tudo que tem que configurar. E só depois a gente liga ele. O próximo registrador é esse aqui, DIR. Ele especifica se a gente vai contar up ou down, né? Down seria assim. E o up, assim. Esse registrador aqui, só vou comentar que ele é para modo up e down, né? Que é um modo que conta assim. Modo simétrico. Então a gente não vai usar ele nesse laboratório. Em algum próximo sim. Esse aqui é o registrador de preload. Esse registrador, o que ele faz? Se ele estiver ativado, se você modificar qualquer outro valor, por exemplo, do valor máximo de contagem, ele só vai ser alterado de fato no próximo evento de atualização. Então, vou explicar aqui melhor. Se o seu contador está contando lá
Ele já está ligado, já está contando. Mas você vai alterar o valor de contagem máxima. E você altera aqui no meio. Você foi lá no código e alterou. Em tempo real. No modo debug tem como fazer isso. Você altera no tempo real. Ele não vai acontecer nada se esse cara aqui estiver ativo. Ele só vai, de fato, valer esse novo valor de contagem no próximo evento de atualização. Então, depois que ele entrou aqui, aí beleza, vou carregar os novos valores, aí sim ele conta mais. E beleza. Então, esse é a função do preload. Se o valor do auto-reload for alterado, ele só carrega no próximo evento de atualização. Isso também vale para o PyScale, que é o registrador que a gente vai ver agora. O que eu quis dizer é o seguinte, se a gente alterar o PyScale também, ele só vai entrar de fato na alteração depois do próximo evento de atualização. Então, o PyScale do timer, que é o PyScale do temporizador, não é igual ao do barramento lá. O barramento era para todos os módulos. Esse aqui é o PyScale interno do temporizador. Então ele reduz o clock que chega do barramento para ele contar. Então aqui está a fórmula dele, né? Então se está chegando em 170 MHz e a gente usa um valor de PyScale, vai ser dividido por esse valor mais 1. No registrador Timer 5, o registrador do auto-reload, que é até onde ele vai contar, ele tem até 32 bits. Então o valor máximo que a gente pode colocar nele é 2 elevado a 32 menos 1, que é um valor enorme. 4.294 vezes 10 a sexta aqui. Se a gente for converter isso para segundos, em que sentido? Se o nosso clock está 170 MHz, nessa frequência super rápida, vai demorar 25,5 segundos para ele estourar o contador. Então ele vai lá contando em 170 MHz, tá. Vai demorar 25,5 segundos. É muito tempo. Então, o que acontece que geralmente a gente tem que usar o PyScale? Porque a gente está usando um registrador de contador máximo, que é o RR, o Auto Reload, que é 16 bits. Aí, 16 bits, acho que é 65 mil e alguma coisa. Nem se compara com esse valor aqui, né? Os 65 mil bits daí, às vezes, pro tempo que você quer, ele vai estourar. Se for 170 MHz. Para 16 bits, se eu não me engano, acho que é 300 microsegundos o máximo do valor que ele consegue contar. Então, nesse caso, nesse exemplo, se fosse 16 bits, já não daria para a gente colocar um segundo. Teria que ser a gente usar o PyScale. Dito isso, eu estou só usando o PyScale aqui para exemplificar como que usa, né, como que calcula, para ficar meio genérico. Por isso que eu já estou explicando tanto essa parte dele ser grande, o auto-reload, e destacando que a gente não precisaria usar o PyScale, mas a gente vai usar. Então, nesse caso, a gente vai usar um PyScale de 4.999 mais 1. Daí fica o mais 1 da fórmula, né, que vem daqui desse mais 1 aqui, ó. Aí o clock de fato do barramento vai ser 170 MHz dividido, do barramento não, do temporizador. O clock do timer vai ser 170 MHz dividido por 5.000, que vai dar 34 kHz. 34 kHz, se a gente colocar um auto-reload de 34,339999, que daí fica mais um que vem da fórmula aqui também. Por que esse mais um? Porque o zero conta. Então ele começa indo contando assim, ele só vai resetar quando chegar no RR. E aqui tem um zero, né? Então o zero conta. Então vamos supor que o RR for 3. Então é 0, 1, 2, 3. Ele vai de 0 até 3. Então aqui tem um mais 1, ó. Tá vendo? Que o zero conta.
Então, 0, 1, 2, 3. Então, na verdade, são 4 incrementos. 1, 2, 3, 4. 0 conta. Então, continuando, se a gente colocar 33999, vai ficar o mais um aqui, e esse aqui é o tempo que a gente quer. Se a gente quisesse 2 segundos, aí ficaria 34.000 vezes 2, 68.000 menos 1. Vai dar 67.9999. Mas a gente vai deixar isso aqui para dar 1 segundo. Deixando 1 segundo, né, a gente vai configurar os outros registradores daí. O que é esse registrador que faz? CC1S. Ele só configura o canal 1 como saída, e esse aqui também configura o canal 2 como saída. Só isso. Se a gente colocar lá, ele já está zero, né? Mas a gente está reforçando que quando ele está zero, o canal 1 ou 2 ali é saída. Aqui vem o OC1M. Esse outro registrador, que a gente vai mudar o modo, o que ele vai fazer quando chegar no valor que dá o match lá, que é quando ele chega na igualdade. No nosso caso, a gente vai alternar o estado do pino. Então, se ele estava nível baixo, ele vai ficar alto, se ele estava alto, vai ficar baixo. Então, tanto no canal 1, tanto no canal 2, a gente vai fazer isso. Por que tem um pedaço aqui e um aqui? Não sei. Eles fizeram assim a arquitetura, então deve ser algum motivo de hardware, alguma coisa lá. Mas aqui é o bit 0, bit 1, bit 2 e é só aqui o bit 3. Então, se a gente quiser usar uma outra configuração que usa os 4 bits, aí tem que modificar esse aqui também. Aqui no registrador CCIR, a gente habilita o canal, tanto o canal 1 quanto o canal 2, com esse Edge Enable aqui. E aqui vem um aspecto interessante. Lembra que eu disse que eu queria deixar os LEDs defasados? Que enquanto um está aceso, está apagado? É aqui que a gente faz essa lógica. Porque o que esse aqui faz? Esse aqui é o registrador de polaridade. Se ele estiver ativo, quando você colocar o estado lógico 1 lá no output, quando der um match, né? Quando der um match, dá o 1. Se der um match, ele vai ir para baixo. Então aí que vem aquela que ele começa aceso, deu match, vai para baixo. Se tiver 0, daí é normal. Ele começa em 0, deu match, aí ele vai para o alto. É só isso, ele alterna a polaridade. Se estiver ativo, ele começa aceso, deu match, ele vai para baixo. Então aqui retorna aquela figura inicial, a gente vai configurar esse valor aqui, tanto do CCR1 quanto para o CCR2, né, que está aqui. A gente vai colocar o valor de 17.000. Então o que a gente vai ver? Que quando isso aqui ativar, aqui vai começar aceso, chegou em meio segundo aqui, comutou, e vai 1 segundo, daí agora vai dar 1 segundo, comuta de novo, 1 segundo, comuta de novo. E aqui também. Meio segundo, daí comuta para o alto, vai dar o tempo de 1 segundo, comuta para baixo. Então, basicamente é isso. Essas configurações que a gente vai fazer na próxima aula de maneira prática.